Tudo bem? Nossa aula de história hoje, nós vamos pegar nosso livro do segundo bimestre, tá? E nós vamos falar sobre patrimônio, na página 180. Nós já havíamos falado o que é patrimônio, tá? Em algumas aulas passadas nós já falamos sobre o que era um patrimônio cultural. E nessas 3 páginas que nós vamos ver hoje, a gente vai fazer um resumo do texto. Tá? Então eu gostaria que vocês acompanhassem a tia na página 180. Nós vamos falar o que é um patrimônio. O patrimônio, ele pode ser uma construção antiga, ele pode ser uma rua, pode ser um museu, uma canção, um móvel, pode ser uma casa, pode ser um documento, pode ser uma igreja, pode ser uma comida, tá? Pode ser um quadro, uma dança, pode ser uma estátua, também pode ser um instrumento de música, pode ser uma cachoeira, um bairro, uma cidade inteira, pode fazer parte de um patrimônio. Todas essas coisas e muito mais podem ser consideradas patrimônio de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país ou até mesmo do mundo. Tem patrimônio histórico, né, um patrimônio cultural, que ele é conhecido no mundo inteiro. Que no decorrer, né, desse bimestre nós vamos conhecer vários tipos de patrimônio. Em algumas aulas atrás nós vimos que o patrimônio cultural, ele precisa ser preservado e existem leis, né, que ela vigia que as pessoas não podem fazer pichação, não pode demolir, não pode destruir um patrimônio cultural, um patrimônio histórico. E no nosso livro nós temos 4 imagens de exemplos de patrimônio. Nós temos uma igreja, temos um documento antigo. O patrimônio, ele guarda a história de uma cidade, de um povo, de um local, de uma rua. Ele é considerado patrimônio porque ele tem uma história. Ah, um quadro. O que será que aquele quadro tem de especial? Com certeza, para ele ser considerado um patrimônio, é que ele registra, ele traz consigo uma história. E logo abaixo nós temos assim, você já tinha ouvido falar sobre patrimônio? Sim, nós já falamos em patrimônio. Recentemente nós até falamos do museu, né? E conhecemos alguns museus que fazem parte do patrimônio cultural do nosso estado. Você sabe se a sua cidade existe algum patrimônio? Bom, na nossa cidade, vamos vir para São João de Meriti. Nós temos aqui bem pertinho de nós. Também falamos disso, foi numa aula bem próxima, uma aula anterior, que falou sobre a nossa cidade. E da nossa cidade, bem pertinho de nós aí, aqui na Venda Velha, nós temos a Casa da Grota, tá? É uma casa bem antiga e ela é considerada um patrimônio cultural, aí na Venda Velha, aqui bem pertinho da gente. E essa casa, ela pertencia a Antônio Teles de Menezes, até que quando nós falamos da nossa história, da nossa cidade, tia Georgette até citou os Menezes. Mas também não para por aí não, nós temos também o Parque Jardim Jurema, pertencente a São João de Meriti, que também faz parte do nosso patrimônio, sem falar da Igreja da Matriz. Lá no centro de São João de Meriti nós temos a Igreja da Matriz. Se nós formos pesquisar, formos ver mais, nós vamos encontrar dentro da nossa cidade de São João de Meriti outros patrimônios culturais. Você sabe por que certas coisas são consideradas patrimônios? Porque com certeza ela traz a história de algo, né, de uma cidade, de um município, traz alguma história. Na página 181, nós vamos continuar falando sobre patrimônio, patrimônios históricos. Por que essa palavra patrimônio? Porque ela é de pai para filho, ela significa de pai para filho. A história, ela é contada de geração a geração. Eu acredito que essa casa, né, dos Menezes, quantos pais já contaram para os seus filhos a história dessa casa, a história dos Menezes? Porque também eles ouviram dos seus avós
E o patrimônio, né, ele vai contando de pai para filho essa história. A palavra pode ser usada para refletir a riqueza ou os bens de uma pessoa, de uma família, de uma empresa ou também de uma cidade, como de um país ou até mesmo do mundo. Mais adiante nós vamos ver, né, a cidade de Ouro Preto, ali naquela cidade, né, onde aconteceu a Inconfidência Mineira. Então aquela cidade toda, ela é um patrimônio histórico, porque ela conta a história de um acontecimento muito importante que aconteceu no nosso Brasil. E o livro continua falando, tá, que o patrimônio histórico ele pode ser definido como um bem, tá? É uma riqueza aquele patrimônio. Ele pode ser material, ele pode ser um imóvel e ele pode ser natural. Esses patrimônios ele tem importância histórica, cultural, religiosa ou artística, tanto para o município ou para a cidade ou até mesmo para o país. Os patrimônios, em sua maioria, foram construídos por sociedades passadas, né? Foram construídos por nossos antepassados e ganharam ao longo do tempo importância para a nossa cultura e também para a nossa história. Nós temos aí o Cristo Redentor. Quantas pessoas vêm do mundo inteiro para conhecer, né, esse patrimônio histórico da nossa cidade? Ele é conhecido no mundo todo. Temos também a cidade, olha aí, a cidade de Ouro Preto. Quantas escolas fazem excursões, quantas pessoas saem, né, para conhecer a cidade de Ouro Preto, uma cidade totalmente histórica. Bens que são bens, são considerados patrimônios por terem muito significados para nós, né, para a nossa humanidade. Em 1972 foi criada uma organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura. Essa organização é chamada de quê? Da Unesco. Elas são responsáveis para preservar os nossos patrimônios, tá? A Unesco ela tem uma iniciativa do mundo inteiro para todos preservarem seus patrimônios naturais e materiais. Essa organização também criou a lista de patrimônios mundial. Há uma relação de patrimônios, tá? Uma cachoeira é um patrimônio natural. A igreja é um patrimônio material. E existe uma lista desses patrimônios todos que existem no mundo. E a Unesco ela tem a responsabilidade de fiscalizar para ver se alguém está destruindo, se está sendo bem conservado, né? Se está fazendo uma manutenção correta. Porque se alguém chegar no patrimônio histórico, ir lá e começar a fazer uma pichação, ela pode ser presa, tá? E na página 187, nós vamos conhecer alguns patrimônios, tá, históricos. Nós temos na página 182 dois patrimônios, tá? Não é só no Brasil que há patrimônio histórico. O país todo, todos os países do mundo possuem os seus patrimônios. Às vezes você vai viajar, né, e você chega em determinado país, você quer conhecer, né, aqueles monumentos, aqueles patrimônios históricos. Quantas vezes sai, né, em jornais, em revista, em cartão postal, aquele patrimônio histórico daquela cidade, daquele país. Alguns desses patrimônios são considerados pela Unesco patrimônio da humanidade. Através dos patrimônios podemos conhecer a história, a tradição, a arte, a cultura, tá, daquele determinado local. Os patrimônios ele tem um valor incalculável. Ninguém pode botar um preço naquele patrimônio, tá? A igreja é um patrimônio material. Ninguém pode colocar um preço naquele patrimônio, tá? Então, para nós, né, para o povo, para a sociedade, não existe preço. Eles são herdados por um povo e devem ser o quê? Preservados para que possam ser transmitidos para as outras gerações.
né? Hoje nós transmitimos para os nossos filhos aquele patrimônio. Amanhã os nossos filhos vão estar transmitindo para os seus filhos e assim por diante. Nós temos aí na página 182 dois patrimônios. Temos as Cataratas do Iguaçu, eu já conheci, muito linda, né? Por sinal, é um patrimônio natural, está localizada, né, na fronteira entre o Brasil com a Argentina e é um conjunto de aproximadamente 275 quedas d'água. E nós temos aí Paris, a torre, olha que coisa linda, né? Os casais de namorado, né? Os que estão em lua de mel, sempre pensam em ir a Paris para conhecer essa torre. E ela está localizada em Paris, na capital da França, e é o edifício mais alto do mundo. E também um monumento pago, né? Porque você tem que pagar, mais visitado do mundo. Tá? Tem alguns patrimônios que você vai e você não precisa pagar para entrar, como é o caso da igreja, né? Você vai na igreja, você não precisa pagar, mas outros patrimônios você precisa pagar para você poder visitar. Então nós vamos parar aí, não tem atividade nenhuma, só tem o texto. Ouça com bastante atenção o texto dessas 3 páginas. Nós estamos encerrando a nossa aula de história. Fiquem com Deus e um bom final de semana.